Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje a gente vai ter aula sobre a América, a gente vai começar a estudar a América e para começar a gente vai fazer uma classificação sobre as Américas, né? A gente escuta falar em América do Norte, América do Sul, América Central, Anglo-Saxônica, Latina e quais são essas divisões que a gente tem, tá? Aqui eu começo a aula, na verdade, com uma foto aqui de Las Vegas, né, que eu acho que ela representa muito bem aquilo que as pessoas pensam quando elas pensam na América, naquele continente que na época da colonização, né, representava o novo, representava um crescimento econômico, representava tanta coisa importante e de fato, né, os Estados Unidos, né, que acabam atendendo muitas vezes pelo termo América só para eles, né? A gente sabe que toda a América do Sul, Central e o restante da América do Norte também pertence à América, mas muitas vezes a gente acaba se referindo à América quando se refere aos Estados Unidos. Isso está errado, está certo, não vem ao caso agora, mas quando as pessoas pensam em fazer a América, as pessoas estão pensando em crescer economicamente. Eu acho que nenhum lugar melhor do que Las Vegas para representar isso. Um lugar de inúmeras oportunidades. A gente sabe que tem uma desigualdade muito grande dentro do contexto dessa cidade, entre que os trabalhadores, né, vivem numa condição muito diferente do que é apresentado aí dentro dos hotéis, dentro dos cassinos, mas representa aquele lugar de oportunidades, a chance de alguém ficar rico imediatamente, né, acabam ligando aí a cidade de Las Vegas. Então vamos fazer a classificação do continente primeiro. A localização do continente americano possui totalmente suas terras no hemisfério ocidental, né? Então a oeste de Greenwich e antes dos 180 graus oeste, possui terras no hemisfério norte e hemisfério sul, quando a gente pensa na América como um todo, né? Há duas maneiras de dividir esse continente, uma que é geográfica, que divide em norte, central e do sul, e uma que é econômica, histórica ou colonial, podemos dizer assim, que é a América anglo-saxônica e a América latina, certo? Então aqui a gente tem um mapa, né? Eu sempre digo que os professores de geografia precisam utilizar bastante mapas em suas aulas, porque aquela coisa de ficar simplesmente numa aula muito fortemente tentando decorar é difícil, né? Fazer com que todos os alunos consigam decorar nome de capital e nome de onde ficam os países. Então eu acredito que com a memória fotográfica a gente consegue, mostrando diversas vezes mapas ao longo das aulas, a ajudar a fixar bastante da localização dos principais países e onde que eles ficam no planeta. Então aqui, ó, a América do Norte, por exemplo, que é por onde a gente vai começar nessa aula aqui, né? Ela aparece aqui o Canadá, aparece os Estados Unidos e aparece o México, certo? A América geográfica, ela tem 3 países, que é Canadá, Estados Unidos e México. A América do Sul tem 13 países, não vou ler nesse momento aqui todos os países, né? Está aí apresentado. E a América Central, ela tem 7 países continentais, então naquela tripinha que fica entre o México e a Colômbia ali, né, onde tem desde o Panamá até Guatemala, e nós temos 14 ilhas, que são países, né, independentes, como Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, e 8 possessões, que são territórios de alguns países, muitos deles, por exemplo, da Europa, né, que têm possessões, ou seja, tem territórios dentro do Caribe que pertencem a outros países, ainda são como se fossem colônias assim. América econômica ou colonial, a gente divide em anglo-saxônica, onde que a gente tem Estados Unidos e Canadá, representando aí a cultura inglesa e francesa, essa influência francesa e inglesa que envolve apenas 2 países. E todos os demais países do continente estão dentro de um contexto latino-americano. Daí tu deve estar pensando agora, pô, mas e a Guiana Francesa? Sim, a gente tem exceções. Mas majoritariamente a gente tem a língua espanhola, predominantemente na América Latina, e os espanhóis e os portugueses como principais colonizadores, com outras influências, como aqui no Brasil a gente tem os japoneses, os alemães, os italianos, né? Diversos outros grupos migratórios acabaram vindo para cá também, principalmente após a vinda da família real em 1808, ali, que permitiu a vinda de novos contingentes de colonização. Tá? Falando do relevo da América do Norte, aqui a gente tem algumas coisas bem importantes mencionadas nesse slide que eu prefiro que a gente olhe diretamente no mapa. Então o que a gente tem chamando a atenção no relevo da América do Norte? Aqui a gente pode observar as montanhas rochosas, né, com altitudes chegando próximo aí a 5.000 metros de altura. Tá? A gente tem o Monte McKinley, né, chegando a 6.194, mas ele se encontra lá no Alasca. E aqui a gente tem o Planalto do México, por exemplo, chamando bastante atenção. O México é um país extremamente planáltico,
né? É um país que está bastante em cima de cadeia montanhosa. E essa parte mais a nordeste dos Estados Unidos, sudeste do Canadá, a gente tem altitudes bem mais modestas, onde se destaca aqui os montes ou a cadeia Apalaches, né? Que ela se refere a um lado do relevo americano que é mais antigo, né? Que é mais desgastado, que é mais ondulado, né? Do lado leste, assim como no Brasil a gente tem a porção brasileira do relevo da América do Sul, é um relevo mais antigo. Essas áreas mais modestas em altitude correspondem ao que na América do Sul é o Brasil, por exemplo. E aqui na borda oeste a gente tem encontros de placas tectônicas, né? Então a gente tem uma semelhança aí com a borda oeste da América do Sul, onde que tem a Cordilheira dos Andes, certo? Então a borda oeste ela sofre com ação tectônica e o lado leste praticamente não sofre com ações tectônicas. Chama atenção também o bloco da Groenlândia, que é uma grande estrutura rochosa com muito gelo por cima desse bloco rochoso. E claro, né, com uma borda aí congelada, sem nada por debaixo, bastante significativa, né? Essa região aqui, ó, que eu estou sinalizando com a mão, né, ela fica coberta de gelo durante principalmente o inverno do hemisfério norte, certo? Aqui a gente tem uma imagem de satélite, né? Então a imagem de satélite ajuda a gente a entender aí com o tom de verde mais escuro áreas mais baixas, com o tom de amarelo, né, um begezinho assim, a gente tem os lugares mais altos. Com relação à hidrografia da América do Norte, é claro que não dá para falar de todos os rios, então vamos falar apenas dos principais rios, né? A gente tem a bacia do Mississippi e Missouri, que pega toda essa porção central dos Estados Unidos, tendo algumas nascentes inclusive no Canadá, né? E é uma área de importância muito grande econômica para os Estados Unidos em função das atividades agropecuárias que são realizadas nessa região. E claro, aqui no Nordeste americano, na região dos Grandes Lagos, a gente tem também, né, aqui os Grandes Lagos representados. A gente consegue ver nessa região aqui, ó, os Grandes Lagos. A gente tem nascentes que vão para o nordeste dos Estados Unidos, na divisa com o Canadá, ali do sudeste do Canadá. A gente tem o rio São Lourenço, tá? Então o rio São Lourenço ele já não tem essa importância tão grande no sentido agropecuário, né? É uma região bem mais fria e tal, mas onde que a gente tem as suas correntezas muito utilizadas para a geração de energia elétrica. Tá? Então é uma região extremamente geradora de energia hidroelétrica, né? Inclusive fazendo o Canadá ser um país que gera mais energia hidrelétrica do que o Brasil. Tá? E grande parte desse potencial aproveitado fica no rio São Lourenço, já que ele é bem mais planáltico do que o Mississippi e Missouri, que se estende por grandes áreas de planície dos Estados Unidos. E a bacia do Colorado fica no sudoeste dos Estados Unidos, ali onde está a Califórnia, é por onde que vai escorrer a bacia do rio Colorado, onde que a gente tem a região do Grand Canyon, por exemplo, a gente tem a presença do rio Colorado, certo? Aqui mais uma vez a imagem que mostra a imensidão, né, o tamanho que tem essa bacia do Mississippi, Missouri, né? E aqui a gente tem um mapa de clima da América do Norte, né, onde que a gente consegue ver, não está aparecendo o México, mas é um bom mapa de clima para referenciar aí os Estados Unidos, o Canadá, que ocupam a maior porção do território norte-americano, podemos dizer assim. Tá? Então o Trópico de Câncer ele passa exatamente em cima do México, né, muito próximo da cidade do México, inclusive, e a partir dali até o Círculo Polar a gente costuma dizer que são as áreas, zonas climáticas temperadas da Terra, né? Então a gente tem o predomínio do clima temperado. Em tons de verde aqui a gente tem o temperado, subtropical, mediterrâneo. O que vai mudar aí é a presença maior ou menor de chuvas ao longo do ano, né? Sendo que o temperado vai ter as estações extremamente bem definidas, né? Um inverno muito rigoroso, um verão até bastante quente, uma distribuição de chuva muito diferente ao longo do ano, e ocupa grande parte dos Estados Unidos, né? Metade dos Estados Unidos podemos dizer que pertence ao clima temperado. Então são 4 estações bem definidas para eles. A gente não observa uma proximidade da linha do Equador para nenhum dos países da América do Norte. O México bem ao sul ali até dá uma aproximada, mas o predomínio é de 4 estações bem definidas, nada de clima tropical para essa região aí. O Canadá a gente sabe que tem uma ocupação apenas muito próxima da fronteira com os Estados Unidos, né? Muito em função do frio excessivo que tem dentro desse país, né? Então a gente tem ali um clima polar, frio de montanha e frio, né? Extremamente frio, nesse de número 2 aqui, que a gente vai somar a altitude com a latitude elevada, certo? E claro, o Alasca ali, ele vai ter
um clima extremamente frio, porém vai ter uma corrente quente atuando naquela região ali, que favorece um pouco mais de formação de chuva e tal. São muitos e muitos dias cinzas que a gente vai ter com certeza nessa área de influência da corrente do Pacífico Norte. Tá? Observe a corrente da Califórnia, uma corrente fria, isso torna as praias da Califórnia, por exemplo, muito frias. Você pode ver imagens de praias da Califórnia super cheias de gente e tal no verão, porém são águas extremamente frias que a gente tem por toda a borda oeste, né, da América, né? Isso vale tanto para a América do Norte como o litoral chileno, peruano também tem águas muito frias nessa porção do Pacífico, onde que a gente tem fossas profundas, e isso favorece que a água seja bem fria nessa região. Aqui a corrente do Golfo ela é muito interessante, porque além de gerar calor e um clima bem mais tropicalizado para essa região do sudeste dos Estados Unidos, que inclui principalmente a Flórida, né, ela vai levar umidade e chuva lá para a Europa. Tá? Então a corrente do Golfo ela é tão poderosa que ela consegue levar chuva lá para Londres, por exemplo, e atenuar o frio que existe naquela região do planeta. Já em Nova York, por exemplo, como está no nordeste dos Estados Unidos, né, a latitude de Nova York ela é menor do que a de Londres, ou seja, ela está menos perto do Polo Norte do que Londres. Só que Nova York registra temperaturas muito mais frias do que Londres em função de ter influência de corrente fria, que é a corrente do Labrador. Tá? Então isso torna a cidade de Nova York com invernos muito mais rigorosos do que a cidade de Londres. A cidade de Londres mais influenciada pela corrente do Golfo do que a própria cidade de Nova York, que está muito mais próxima de onde surge essa corrente marítima, certo? Temos também a presença de áreas semiáridas, né? Na região do entorno das montanhas rochosas, a gente tem uma dificuldade de penetração de umidade, de nuvens de chuva. Então a gente tem uma região desértica que vai desde o México, ó. O México ele pegaria esse semiárido e o desértico quase todo aqui, ó. Boa parte do território mexicano da metade para o norte é com essa característica igual a que a gente vai encontrar em Las Vegas e Denver aqui, por exemplo, certo? Vegetação. Então a vegetação a gente vai encontrar uma vegetação de coníferas, uma vegetação de florestas temperadas, que normalmente é formada por árvores de grande porte, né, com tronco retilíneo, né, e grande parte dessa madeira foi desmatada ao longo da história para conseguir transformar o país nessa potência que ele é hoje. Eu sempre costumo dizer, olha, os Estados Unidos, os europeus, eles desmataram muitas florestas, só que eles pelo menos conseguiram se desenvolver fazendo esse desmatamento todo. Então economicamente eles evoluíram. A gente fez um desmatamento bastante excessivo também das nossas florestas, mas a gente não conseguiu prosperar economicamente que nem eles. Tá? Então aqui a gente tem uma área de tundra no extremo norte do Canadá, na borda da Groenlândia. Depois eu vou mostrar imagens aqui para vocês também, né? Temos florestas temperadas ou de coníferas na maior parte dos Estados Unidos e uma parte importante aí do Canadá, que é a parte que tem mais população. Tá? Então é bastante até preservado em muitas áreas essas florestas de coníferas, a gente também vai conseguir ver isso nessa aula. Aqui, por exemplo, no México, a gente já começa a encontrar, aqui está escrito floresta equatorial ou tropical, né? Basicamente floresta tropical. Então já tem uma proximidade ali da América Central, que tem um clima mais quente, mais úmido, e as florestas têm uma diversidade de espécies bem maior, a biodiversidade é muito maior nessa área que está em verde, e pega a Flórida, por exemplo, do que o que a gente vai encontrar nas áreas de coníferas. E claro, as áreas de pradarias aqui, ó, elas representam aquela transição, né, e subindo as montanhas rochosas, né? Em cima das montanhas rochosas a gente não vai ter a presença de muita vegetação mesmo, apesar do mapa tentar mostrar algo parecido com isso. A gente sabe que bem no topo da montanha não vai ter vegetação em nenhuma época do ano, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a vegetação mais ao norte, ela é bastante formada por coníferas, árvores com tronco retilíneo e tal, né? E ao sul, ali onde que tem a vegetação chamada de tropical, a gente vai ter uma vegetação muito mais parecida com a vegetação que a gente tem aqui na nossa região, com uma diversidade de espécies maior. Ainda não ficou boa ali, aqui está bem melhor, não sei o que aconteceu. Cobertura florestal. Então, como muita gente pensa assim, pô, os Estados Unidos é só urbano, não é bem assim. A gente tem muito desse verde que está aparecendo aqui dos Estados Unidos, principalmente nessa área aqui, ó, esse verde com menor intensidade, que são áreas de agropecuária. Então pastagens e plantações de milho, plantações de soja, em grande quantidade, trigo aqui no Canadá também, bastante plantação de trigo. Dá para ver o deserto bem direitinho onde que ele fica,
mas até há uma cobertura vegetal bastante significativa, mesmo no nordeste dos Estados Unidos, que é altamente urbanizado e industrializado. Lembrando que as áreas urbanas, elas costumam adensar muito a população. Então você ocupa 1% do território do planeta com áreas urbanas e você tem ali 80% da população mundial. Então a cobertura, quando a gente olha uma imagem de satélite, ela até parece muito boa, a cobertura vegetal da América do Norte, certo? Então, e a gente sabe que tem reflorestamento também, o replantio de espécies que são utilizadas para fazer, por exemplo, móveis. Você vai fazer um móvel de MDF, você vai fazer uma chapa de compensado nos Estados Unidos para fazer móveis, para fazer casas, né? Você tem o replantio disso, assim como a gente faz com eucalipto e pinos aqui na nossa região. Inclusive o pinus, que a gente chama de pinus aqui na região, não araucária, o pinus mesmo, né? Ele representa muitas vezes espécies canadenses ou americanas de pinheiros que a gente trouxe e são exóticas aqui no Brasil, certo? Aqui a gente tem, só para finalizar, a Groenlândia, né? No mapa dos piratas, vamos dizer assim, ela aparece com o nome Greenland. Então o nome que a gente chama de Groenlândia, na verdade se refere a Greenland, que é a Ilha Verde, certo? E por que os piratas chamavam essa ilha de verde? Porque quando eles conseguiam navegar por esse caminho aqui, ó, ao redor da Groenlândia, é porque o gelo, grande parte dele, estava derretido. E quando é que derrete boa parte do gelo da Groenlândia ao longo do ano? No verão. E no verão a tundra floresce e a gente tem esse aspecto esverdeado. Por isso Greenland. Quando os piratas passavam na borda da Groenlândia, né, há muito tempo atrás, aqui a gente tem a data no ano 1985, né, então há mais de 1000 anos atrás, né, eles passavam pela Groenlândia e eles viam isso daqui. Né, e a gente sabe que boa parte do ano é assim que a Groenlândia fica, ou seja, a tundra está inerte durante o inverno praticamente. Beleza, galera? Próximos vídeos aí são sobre a América também e vamos falar sobre o restante da América do Norte, falar sobre aspectos econômicos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir e se inscreve na página caso você ainda não esteja seguindo. Valeu!